Graça e paz, gente. A dinâmica mudou um pouco hoje, eu me compliquei. Deixa eu botar esse negócio aqui. Deixa eu começar falando uma coisa importante. Domingo que vem, como o Douglas falou, ou domingo passado a gente orou para pessoas se levantarem para poder serem voluntários, né, na área infantil, e uma pessoa entrou em contato comigo. E eu fiquei com essa pessoa, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo com ela, né? Quando ela entrou em contato. Por que eu fiquei feliz? Porque ela ouviu a voz, né, de Deus, ela viu um clamor, uma necessidade e disse: eu quero ajudar no momento do cultinho lá no berçário. E eu fiquei triste porque essa pessoa já é uma pessoa que está envolvida em muitas coisas aqui na igreja. Inclusive é uma das professoras aqui na hora do céu, da tarde, né? Durante a semana ela tem ministério, né? Então, mais uma vez, são pessoas que estão fazendo, que acaba se despontando aí para poder, obrigado, né, estar contribuindo, né? Mas Deus tem levantado outras pessoas para estar junto com a gente, tem capacitado alguns, né? A integração aí está bem recheada de pessoas que eu sei que Deus vai estar mostrando aí, trazendo a vocação, o chamado para algo específico. Amém? Só para comunicar também, nosso casal pastoral, Boni e Mabel, estão de férias, né, estão descansando, ok? Então esse mês de março eles estarão lá, né, renovando aí as forças, recarregando as baterias, né? Então orem por eles, para que de fato Deus possa ministrar no coração deles e também trazer vigor, fortaleza, né, para o ministério, porque tem muita coisa ainda para eles fazerem ainda, né, no reino de Deus. Eu queria começar essa mensagem fazendo algumas perguntas para vocês. E eu queria que nessas perguntas vocês não vissem, não encarassem como perguntas feitas por Genilson, mas que você encarassem essas perguntas feitas pelo próprio Deus para você. Eu até recomendaria para você fechar os olhos para escutar essas perguntas, mas fica à vontade. Mas imagina que você está sozinho aqui, tá bom? Não tem ninguém aqui nesse salão de culto, só está você. E essa pergunta é diretamente para o seu coração, diretamente para a sua alma, diretamente para o seu íntimo. As perguntas são: qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho da sua dor? Qual é a intensidade do seu sofrimento? Qual tem sido a fonte do seu medo? Você tem tido medo? Qual é a fonte do seu medo? Qual é a intensidade da angústia que brota no teu coração? Qual é a sensação de sentir todas as noites as lágrimas caindo nos teus olhos, noite adentro? Quantas perguntas você tem feito e não tem encontrado respostas? Será que você tem feito perguntas sem respostas? Por que a ansiedade tem tomado conta de você? A ansiedade não deixa você ficar em paz. Porque a incerteza do amanhã... Por que a incerteza do amanhã não te deixa viver o dia de hoje? Por que é que você se sente abandonado, se sente órfão nas suas dores, nas suas angústias, nos teus lamentos?
E a última pergunta é: por que o desconsolo toma conta de mim todos os dias? Pode olhar para mim de novo? Os anos caminhando com Jesus foram maravilhosos. Foi tremendo para aqueles apóstolos. Os discípulos de Jesus experimentaram coisas extraordinárias, momentos de alegria extrema. Os discípulos de Jesus, eles se sentiram seguros como um filho no braço do Pai, por estarem na presença de Jesus. A expectativa para aqueles discípulos era que aquela alegria e aquela sensação tão boa durasse por toda a eternidade, durasse para sempre. Até que chega a Páscoa, e a Páscoa é uma festa de celebração para os judeus. Jesus, ele chama então os discípulos e diz para eles: olha, eu quero ter um jantar com vocês, quero celebrar algo com vocês. Jesus pega um local para se encontrar com os seus discípulos, e ali, naquele momento de ceia, pela primeira vez, Jesus, ele fala de forma explícita, de forma direta, de forma aberta, sobre a sua morte. Foi naquele momento de festa, de alegria e de celebração, que Jesus ele começa a falar do momento de dor que ele iria passar, que estava chegando a hora da sua crucificação. Jesus, ele começa a falar para os discípulos não só da sua dor, da sua morte, mas também ele começa a falar para os discípulos que estavam vivendo uma alegria tremenda, que eles também iriam sofrer por causa desse mesmo Cristo. Por exemplo, João capítulo 15, você pode abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 15, Jesus ele diz o seguinte, João 15, 18, ele diz: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Imagina essa cena aí, que você está vendo aí, Jesus conversando com os discípulos sobre isso. Antes desse momento aqui, estava tendo alegria, estava tendo descontração, conversas, mas agora Jesus começa a falar para os discípulos da sua morte, e todos os discípulos param e olham para Jesus assustados. João capítulo 16, versículo 1, 2, 20 e 30, Jesus vai dizer: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E ele diz: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Versículo 20, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformarão em alegria. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele termina: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é nesse momento da leitura dos evangelhos que eu começo a perceber e olhar nos olhos dos discípulos e perceber que eles experimentam os mesmos sentimentos que nos afligem hoje. Naquele momento, os discípulos começam a experimentar sofrimento, medo, angústia, agruras, perguntas sem respostas, ansiedades, incertezas, sentimento de abandono, porque Jesus diz que vai partir logo logo, e anseio por um consolo. Porém,
A gente, quando vai ler o Evangelho, a gente vai ver que Jesus, ele é consolador. Jesus não seria irresponsável em falar algo tão terrível como isso, que ele estaria sendo morto logo logo, sem consolar os seus discípulos. Jesus, ele é consolador. E diante daquelas revelações, necessitava de palavras de consolo para os seus discípulos. E Jesus, ele começa a consolar os seus discípulos. Como é que Jesus começa a consolar seus discípulos? Ele dá uma palavra de encorajamento. Não, vou ficar com isso aqui. Ele dá uma palavra de encorajamento para os seus discípulos. Ele diz: não perturbe o vosso coração. É ou não é uma palavra de encorajamento? É ou não é uma palavra de grande consolo? Não só isso, mas Jesus, ele vai fazer uma promessa. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou indo, mas eu voltarei. Eu vou para a casa do meu pai e vou construir várias moradas. Agora vocês não podem ir comigo, mas eu vou voltar para que vocês venham morar junto comigo. Então ele diz que vai, mas ele volta. É um consolo para os seus discípulos. Ele deixa claro aqui para os discípulos que os discípulos eles eram peregrinos nesse mundo, ou seja, eles não pertenciam a esse mundo. Eles pertenciam a outro mundo, um mundo espiritual. Mas observa uma coisa interessante. É que Jesus, para consolar os seus discípulos, ele começa a fazer uma revelação gradativa. Ele começa a fazer uma revelação da compreensão da Trindade. Para consolar os discípulos, Jesus começa a falar da Trindade. Ele diz: olha, do mesmo jeito que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Porque o Deus que é meu Pai e eu, nós somos um. Do mesmo jeito que vocês acreditam no Deus Pai, o Deus Criador, o Deus de fortaleza, o Deus que é refúgio, socorro bem presente, no momento de tribulação, um Deus que anda no vale da sombra da morte com Davi, creiam também em mim, porque eu e o Pai, nós somos o quê? Nós somos um. Tem um vídeo que mostra essa cena, eu acho bem interessante passar esse vídeo para a gente poder compreender melhor o que estava acontecendo ali. Não fiquem aflitos ou preocupados. Creiam em Deus. E creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Deixa eu voltar aqui, porque está sem áudio ali. Pode passar? Pode dar o play aí, Pedro. Ok.
Pode acender a luz aí. Deixa eu ler o texto aqui. Deixa eu ler o texto. João capítulo 14. Não fiquem aflitos ou A partir do preocupados. versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você pode crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Versículo 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam que por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Os judeus, eles entendiam que só havia apenas um Deus, que era o Deus do Antigo Testamento. Aí vem agora um homem de Nazaré, que apesar de fazer coisas semelhantes a Deus, milagres que só Deus pode fazer, e falar coisas que só Deus pode falar, mesmo assim, existe uma congruência entre esse homem que diz ser igual a Deus. Porque esse homem que diz ser igual a Deus, ele chora, ele sofre, ele sente dor, ele sente fome, ele sente angústia, ele sente limitações. É um homem que se identifica com as nossas dores e com os nossos sofrimentos. Mas Jesus, ele está dizendo aqui de forma bem explícita: creiam no Pai, também creiam em mim. Porque eu e o Filho, o Pai e o Filho, são apenas um. Na verdade, somos um. Ele vai falar isso para Tomé, e ele vai reforçar isso para Filipe. Vocês aprenderam que havia apenas um Deus, mas agora eu estou dizendo que não é mais um Deus, são dois deuses. Dois deuses. Imagina aqui que aqui representa você, representa os discípulos. Aqui representa Deus. E Jesus está dizendo aqui, agora para a gente o seguinte: olha, não é mais um. Agora é dois. Eu e o Pai somos um. Eu sou igual ao Pai e o Pai é igual a mim. E ele passa a falar não mais de uma divindade, mas de uma duedade. Uma duedade. Ele e o Pai sendo uma única pessoa. Talvez os discípulos pensaram da seguinte forma: ok, Jesus, nós acreditamos em Deus, o Deus Pai, que está lá em cima. Nós acreditamos no Senhor que está conosco. Porém, o Senhor está dizendo que logo, logo vai partir, vai morrer, vai nos deixar. Se está difícil estar com o Senhor aqui, imagina estar sem o Senhor. Se já é difícil andar contigo, imagina saber que vamos andar sem o Senhor. E talvez Jesus tenha respondido para aqueles discípulos: é verdade.
Vocês têm razão. É difícil de entender tudo aquilo que eu estou falando agora, mas vocês vão entender lá na frente. De fato, será difícil para vocês estarem sem a minha presença. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Qual é a surpresa, Jesus? Não são 2. São 3. Não é mais 1? Não é mais 2? Agora são 3. 3, Jesus? São 3. E quem é esse terceiro? E aí nós chegamos no título da mensagem, que é baseada nessa nova série que a gente vai trabalhar durante o mês de março, falando sobre a missão do Espírito. E o título da mensagem hoje é O Consolador. O Consolador. Eu queria que vocês lessem comigo lá em João, capítulo 14, versículo 16, versículo 15, que é o texto base, que a gente vai trabalhar com ele hoje. João 14, o texto está aqui, tá bom? Vou colocar o texto aí para vocês lerem. É importante a gente ler também o versículo 15, quando Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí ele começa, então, o versículo 16, falando exatamente isso aí. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Na sua versão, pode trazer aí a palavra conselheiro, né? O quê? Encorajador. Alguém tem outra versão? Auxiliador. A minha versão diz Consolador, a mesma coisa. Um outro Consolador para estar com vocês para sempre. Quem é esse Consolador que virá? Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É importante a gente observar esses 2 versículos, principalmente o versículo 16, quando Jesus, ao afirmar que estaria indo para o Pai, ele diz que enviaria outro Consolador. E eu destaquei aí essas 2 palavras, outro Consolador. Ele é o Espírito da verdade. E ele é igual a Jesus e também é igual ao Pai. Por que ele é igual? Porque essa palavra outro, no grego, ela tem um significado muito interessante. Por exemplo, você pode ver aí o texto no grego. Então aí João 14,16 no grego, você vai ver aí, né? Está aí o texto em português, no preto, e o azul é o grego, tá bom? Quando ele chega a palavra outro, nós temos aí no grego a palavra allos. Allos. O que é que significa allos no grego? Allos significa um outro igual na mesma substância, essência e natureza. Ou seja, Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro igual a mim, da mesma essência, na mesma natureza, da mesma substância. Como essas 2 garrafas. Essa garrafa é uma garrafa específica, mas essa garrafa é uma garrafa allos em relação a essa garrafa aqui. Por quê? Porque ela é igual. Não há distinção. Qual é essa garrafa e qual é essa garrafa? Deixa eu ver aqui agora. E aí? Qual é uma, qual é a outra? Dá para saber? Porque elas são idênticas, elas são iguais. Diferente, por exemplo, quando a gente vai lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, quando Paulo diz o seguinte: olha, mesmo que um anjo desça dos céus e vos fale um outro evangelho. Lembra desse texto? Seja considerado o quê? Anátema. Essa palavra outro evangelho, ela não tem o sentido que está aqui no texto de João, de allos evangelho. Lá é hétero evangelho. Ou seja, um outro evangelho é diferente
desse evangelho. Esse evangelho é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho é um evangelho, é um evangelho completamente diferente. Talvez, num termo mais comum, a gente pode dizer o seguinte, que quando Jesus diz que o Espírito Santo ele é um allos, que ele é um igual, ele é um homo. Essa garrafa, ela é homo em relação a essa. Porém, essa garrafa aqui, ela é o quê? Hétero com essa aqui. Completamente diferente. Mas Jesus está dizendo que eu enviarei um outro consolador. Ou seja, da mesma forma como eu sou o consolador para os discípulos, para vocês, eu estarei mandando um outro que é igual, na mesma essência, na mesma substância, na mesma natureza, para ser consolador com vocês. O nome dele é o Espírito Santo da verdade. Um outro consolador. A outra palavra que Jesus ele fala é a palavra consolador. E consolador no grego, alguém sabe dizer aí o que significa essa palavra aí no grego aí? Alguém sabe transliterar? Paracletos. Cadê Israel? Né? Israel não está aqui. No grego, a palavra paracletos significa exatamente isso. Conselheiro, consolador. Em algumas versões vai dizer amigo. Em outras versões vai dizer também advogado. E é muito interessante porque essa palavra paracletos, ela só é usada por João. João usa essa palavra 5 vezes. 4 vezes aqui no Evangelho. Por exemplo, lá em João 14, 16 ele cita. Depois no versículo 26 ele vai citar novamente. Aqui, 26. Mas o conselheiro, ou seja, o Paracletos, o Espírito Santo, ele vai também usar essa mesma expressão no capítulo 15, versículo 26, no capítulo 16, versículo 7. E na outra vez que ele vai usar essa expressão, sabe onde é? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Alguém lembra o que é que diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1? João diz o seguinte: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas todavia que vos pecarem, que vocês pecar, lembre-se, vocês terão o quê? Um advogado junto ao Pai que irá defender você. Essa palavra advogado, no grego, é paracletos. Ou seja, João, ele entende que do mesmo jeito que o Espírito, ele é Deus, Jesus também é Deus, porque eles são paracletos. Eles são halos, são iguais, da mesma essência, substância e natureza. E o Espírito Santo, ele é consolador por alguns motivos. Aí, o texto de 1 João 2:1, a palavra paracletos lá. O Espírito Santo é nosso consolador por alguns motivos. Primeiro, eu quero dizer para vocês, é porque ele é igual a Jesus. Como eu falei, ele é halos. Ele é do mesmo modo de Jesus. E da mesma forma que Jesus consolou os seus discípulos e os seus seguidores, o Espírito Santo, ele também nos consola por meio das palavras que Jesus pronunciou e que está aqui nas Escrituras. Como, por exemplo, quando ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma palavra que o Espírito Santo pode usar para você, em momento específico, para trazer consolo para você. As palavras que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Essas palavras também podem ser usadas pelo Espírito Santo para ministrar também no teu coração, porque o Espírito Santo e Jesus são as mesmas pessoas. Da mesma forma que Jesus falou em Mateus 14, versículo 27, quando ele diz, porém, falou Jesus dizendo, tenham bom ânimo, não temas. Essas palavras podem também ser usadas pelo Espírito Santo para trazer consolo para você, porque o Espírito Santo e Jesus são as mesmas pessoas. Lucas 18, 27,
Ele respondeu: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Palavra de Jesus, palavra do Espírito Santo para você. João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus, que é consolador, igual ao Espírito Santo, que pode ser usado para você também. E João 14:27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se entristeçam. O Espírito Santo, ele é um igual a Jesus. E dessa forma, as mesmas palavras que Jesus citou nas suas Escrituras, ela pode ser e ela é usada pelo Espírito Santo para trazer consolo para nós, porque essa é a missão dele. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele é consolador, porque ele foi chamado para estar ao nosso lado, dentro de nós. Ele está com você. Você crê nisso? Se você está aqui nessa noite e você não tem convicção de que o Espírito Santo está dentro de você, você precisa ter essa convicção hoje, entregando a sua vida para Jesus. Porque ele só pode te consolar se ele estiver em você. Porque ele é o Paracletos. Paracletos significa no grego para, ou seja, aquele que está ao lado de. E kletos é uma variação de kaleos, ou seja, chamado. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem um chamado, uma vocação para estar com, em e dentro de você. O Espírito Santo, ele nos consola, porque ele está dentro de nós. E por estar dentro de nós, ele conhece o nosso íntimo. Romanos capítulo 8, versículo 7 vai falar sobre isso. Por estar dentro de nós, ele intercede por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. Quando a gente está fraco, angustiado, triste, a gente não sabe orar, Romanos vai dizer que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, inclusive. Por estar dentro de nós e ser nosso Paracletos, ele testifica ao nosso coração que nós somos filhos de quem? Do Pai. Porque ele e o Pai e o Filho são apenas um. Por estar dentro de nós, o Espírito Santo, ele é a garantia de que um dia todo o nosso sofrimento passarão e nós iremos para a glória do Pai, morar junto com o Pai. Porque Efésios diz que ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o selo da nossa salvação. Ele é a garantia de que nós estaremos junto com o Pai. Ele está dentro de nós e por estar dentro de nós, ele nos defende diante das acusações do diabo. Já que ele também é advogado e ele é igual a Jesus, o Espírito Santo, ele nos consola, ele traz consolo para nós, quando nós entendemos que ele nos defende diante da acusação do diabo, do inimigo, de Satanás, porque ele é o nosso Paracleto. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o nosso consolador, porque ele é o Espírito da verdade. O Espírito, ele não te engana. O Espírito, ele não te bajula de forma alguma. O Espírito, ele não fala mentira. Ele não fala somente aquilo que você quer ouvir. Ele fala a verdade, que é a palavra de Deus. Ele ensina a verdade. Ele te lembra a verdade quando você precisa lembrar. Ele te capacita. E somente por meio dele, nós podemos amar e obedecer a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, e obedecer os seus mandamentos. Lembra que Jesus falou lá no versículo 15? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós só podemos obedecer os mandamentos de Jesus por meio do Espírito Santo da verdade, porque ele nos capacita a amar a palavra e obedecer a palavra e amar uns aos outros. E por último, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, porque ele nos envolve na comunhão
na comunidade perfeita da Trindade. Eu quero gastar mais tempo nisso aqui, falando algo que talvez seja muito difícil de entender, mas é uma realidade e uma verdade crucial para o consolo de nossos corações. O Espírito da verdade, ele é um igual com o Filho e com o Pai. É uma unidade perfeita de 3 pessoas. 3 pessoas que estão em comunhão de eternidade e eternidade, agindo o tempo todo de forma interdependente, um com o outro. Inclusive, nós estamos tendo uma matéria no céu que fala sobre o Espírito Santo, e a gente aprendeu muito hoje, na aula de Tiago, sobre exatamente isso. Essa comunhão da Trindade, essa dança eterna do 3, que é um, o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, eles são halos, um com o outro. E esse Espírito Santo, sabe o que ele faz? Na perspectiva da Trindade, ele abre espaço. Sabe para quê? Para nós, que somos diferentes, fazer parte da Trindade. Imagina esse absurdo. Por isso que o Evangelho é loucura. A gente entender essa função do Espírito Santo que traz um que é hétero, um que é pecador, pecaminoso, um que é diferente completamente. E ele nos traz para dentro da Trindade e ele faz com que nós sejamos um junto com a Trindade. Quem é que pode provocar isso na nossa vida? Outro senão o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade que age, que agiu e agirá com a conformidade do Pai e do Filho. João, capítulo 14, versículo 20, Jesus diz o seguinte, João 14, 20, olha o que ele diz aqui, ó. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, você em mim e eu em você. Olha, naquele dia que o Espírito Santo estiver dentro de você, vocês vão compreender que eu estou com meu Pai, junto com o Espírito, e que vocês estarão em mim, junto da Trindade. Versículo 20, o que é que Jesus diz? Agora no versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E ele diz, o meu Pai o amará. Ele diz o que depois? Nós viremos a ele e faremos o quê? Quem é nós? Quem é nós? É Deus e o Filho? É o Filho e o Espírito Santo? É o Espírito de Deus? Não. É o Deus Pai, é o Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos tornando um junto com Ele. Meu irmão, minha irmã, uma das missões do Espírito Santo de Deus, do Espírito Consolador, é trazer você para dentro da Trindade e a Trindade dentro de você. Desta forma, não são apenas mais 3 na Trindade. Agora, quando Ele me leva para dentro da Trindade, agora são 4. Espera aí, mas não só tem eu. Tem Dona Lourdes também. Então não são mais 4, Dona Lourdes, são 5. Mas tem Douglas. Logo Douglas. Essa Coca-Cola do deserto? É, Douglas. Jesus morreu por ele. Agora não são 5, agora é 6. Mas tem Marilene. Tem Gabriel, tem Joy, tem Andinho, tem Bia. Tem uma multidão de gente agora fazendo parte dessa Trindade. Não só isso, a Bíblia vai dizer que, no final das contas, existe uma comunidade de todos os povos, línguas, raças e nações que estão unidas em comunhão e unidade pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Talvez essa seja
o maior consolo que o Espírito Santo pode trazer para você nessa noite. As palavras de, olha, o Deus Pai, o Filho e eu estamos dentro de você. Eu trouxe a Trindade para dentro de você e trouxe você para dentro da Trindade. Por isso, o Espírito Santo está dizendo para você, não perturbe o vosso coração. Não fique com medo. Não se entristeçam. Não tenha medo. Nós já vencemos. E logo voltaremos para pegar você. Para habitar eternamente junto com a Trindade. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu não costumo desse não, mas deixa eu falar. Diga para a pessoa que está do seu lado. Ânimo! A Trindade está em você. Gente, não é complexo a gente falar isso, dizer que a Trindade, olha, a Santíssima Trindade está dentro de você. Eu quero concluir minha mensagem lembrando para vocês que a missão do Espírito é de ser nosso Consolador, é de ser o nosso Paracletos. E Ele é o nosso Consolador, porque Ele é igual a Jesus. E as palavras do Mestre aquecem nossos corações. Ele é o nosso Consolador, porque Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós. Ele é nosso amigo, Ele é nosso advogado. Ele é o nosso Consolador porque Ele é o Espírito da verdade, Ele usa a palavra de Deus, a palavra verdadeira para nos aconselhar, para nos consolar, para nos confortar. Mas também Ele é o Espírito Consolador, porque Ele nos envolve na comunhão perfeita da Trindade. Isso é uma maravilha, apesar de ser um grande mistério, que talvez a gente não tenha capacidade de entender, apenas aceitar pela fé. Agora deixa-me terminar com um alerta muito importante. E a minha alerta é essa. Não há consolo do Espírito, não há consolo fora da Trindade. Não há consolo fora do Deus que é 3 em 1. Olha, não tem como você ser consolado se você está fora da Trindade. Não tem como você experimentar as promessas de encorajamento, de conselho e de consolo do Espírito se você está fora do Espírito, fora da Trindade. Talvez muito de nossos sofrimentos é que nós queremos viver fora da Trindade. Assim como um peixe, às vezes, quer viver fora da água. O que é que acontece quando o peixe ele vive fora da água? O que acontece? A única coisa que é garantida para ele é a morte. E quando nós queremos viver fora da Trindade, não haverá mais paz para nós, não haverá mais alegria para nós, não haverá mais consolo para nós, como diz o texto de Atos 17, 28, somente nele nós vivemos, nos movemos e o quê? E existimos. Somente na Trindade, somente em Deus, que é 3 em 1, nós nos movemos, vivemos e existimos. Somente dessa forma. A palavra do Espírito Santo para nós essa noite é: não se afaste de mim. Não me ignore. Não tente neutralizar a minha atuação na sua vida. Porque se isso acontecer, você vai ficar desconsolado por toda a sua vida. Não se afaste de nós. Permaneçam em nós. E nós permaneceremos
em você. No final eu estou vendendo a garrafinha de água, tá bom? Quem quiser comprar, vou dar um preço aí bem poderoso. Não existe paz, meu querido, não existe consolo fora da Trindade, fora do Espírito, fora do Pai e fora do Filho. Desta forma, quando a gente está unido com a Trindade, as intempéries da vida serão suaves, porque o Espírito, ele te consola, ele te encoraja, ele te defende, ele te acompanha, ele te livra, ele te dá paz e te renova todos os dias. Então, a minha palavra para você final é: continue dentro da Trindade. Permita que a Trindade esteja dentro de você, para que você possa experimentar o poder do outro Consolador, chamado o Espírito Santo da Verdade. Que essa semana, em algum momento específico, de sofrimento, de dor, de notícias ruins, você possa se lembrar que Ele está dentro de você. E você está dentro dele. Não se afaste da Trindade, mas esteja dentro dela. Se você está aqui nessa noite e você reconhece, não porque eu preguei, eu falei, eu fui ensinado, que você está distante da Trindade, a minha palavra para você é: nesse momento, reconcilie com Deus e faça parte novamente da Trindade perfeita e eterna, da comunhão do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua vida. Essa é a minha oração para você e eu queria orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor enviou o teu Espírito para trazer Jesus para essa terra. Ele engravidou uma virgem chamada Maria. Um garoto que cresceu cheio do Espírito Santo. Um garoto que foi batizado na presença do Pai e do Espírito. Um jovem que foi levado para o deserto para ser tentado, habilitado por meio do Espírito. Um Messias que teve todos os seus milagres, o seu ministério respaldado pelo Espírito Santo. E eu te agradeço, Deus, porque esse mesmo filho, ele disse que estaria indo, mas que estaria enviando um outro Consolador. O seu nome é Espírito Santo. E nós somos gratos ao Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E somos gratos ao Senhor, porque uma das missões do Espírito Santo é de ser nosso Consolador, é ser nosso conselheiro, nosso amigo, nosso advogado, aquele que não só foi chamado para estar ao nosso lado, mas em nós, dentro de nós. Nós te louvamos, porque apesar de os teólogos, durante todos esses séculos, não conseguir compreender, de fato, o que significa a Trindade, ela está mais próxima do que nós imaginamos, ela está dentro de nós. E o teu Espírito trouxe ela para nós. O teu Espírito nos levou aquele diferente, aquele que é hétero, para dentro dos halos, daqueles que são iguais. E nós louvamos ao Senhor, porque nós podemos já experimentar a glória eterna através do relacionamento com a Trindade, do qual o Espírito Santo nos permite que nós vivenciamos. A minha oração, Deus, é que nós, em momento algum, venhamos nos afastar do Espírito. Porque se afastar do Espírito significa se afastar da Trindade. E se afastar da Trindade significa encontrar tristeza, aflição, desespero, falta de esperança nesse mundo. Deus, se tem alguém aqui no nosso meio que está precisando de um consolo especial do Espírito Santo, nós clamamos por essa pessoa em nome de Jesus.
Que teu Espírito Santo, Deus, de uma forma bem específica e especial, derrame do teu bálsamo, derrame da tua cura, da tua unção, derrame as respostas necessárias para que haja a compreensão de que o Senhor tem um plano na vida dessa pessoa. Não permita, Deus, que nós vivamos distante do Senhor, fora do Senhor, porque fora de Ti só há morte, só há dor, só há destruição. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar conosco. Como foi dito hoje de manhã por Rodrigo, o Senhor está conosco, dirigindo, cozinhando, trabalhando, limpando crianças, seja onde for, o Senhor nunca nos abandona. Que a recíproca possa ser verdadeira, nossa para com o Senhor. Continua nos consolando e exercendo a tua missão e o teu chamado nas nossas vidas, na vida da tua igreja e na vida do mundo, do qual ainda precisa conhecer a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.